Já estamos ao vivo pelas nossas redes sociais. Na bancada, o presidente Adson Batista. Adson. Boa tarde a todos. Estamos aqui num momento importante do Atlético, né, onde vamos apresentar o Eduardo Batista, um treinador que tem uma folha de serviço prestado, tem um perfil que nos agrada muito, porque ele é intenso, é corajoso, e nós estamos precisando retomar a nossa essência, nossa coragem e voltar a ser competitivo, né? Coisa que nós perdemos, né, nos últimos jogos, e ninguém aqui desaprendeu. Esse time tem qualidade e eu espero que ele possa, com a filosofia dele, trazer um novo ambiente, um novo momento para que o Atlético possa recuperar na Série A e, principalmente, consiga ser competitivo com São Paulo, que é uma das maiores equipes do mundo, né? Então, é um momento importantíssimo para nós. Eu quero pedir ao torcedor do Atlético que acredite no Atlético, esteja na quinta-feira lá, dando sempre um voto de confiança e abraçando o time para que a gente seja forte e apoie e, principalmente, recepcione bem nosso treinador. Seja bem-vindo, Eduardo. Fique à vontade. Boa tarde, Eduardo. Seja muito bem-vindo. Aqui também nas redes sociais, já fique à vontade para responder ao presidente. É só agradecer, né? Quando eu tinha uma viagem marcada para amanhã com a minha família, né? Eu já tinha decidido que eu não trabalharia mais esse ano, né? Mas quando o Adson me ligou, né, o Atlético sempre chamou a minha atenção, porque muito do que eu penso de futebol, né, o Atlético Goianiense oferece, né? Filosofia, estrutura, né, um time competitivo, né? E no início do ano, quando a gente estava estudando todas as equipes que iam disputar a Série A, em nenhum momento eu colocava o Atlético na situação do brasileiro que ele se encontra hoje, né? Então, eu acredito muito nisso daqui, agregando ainda a oportunidade de um título internacional, né, de você disputar uma semifinal com o São Paulo, né, com chances iguais aí de passar para uma final e conseguir um título. Então, isso é importante, eu fico muito feliz, né, e venho acreditando demais, né, venho com corpo e alma para trabalhar e fazer do Atlético o time que iniciou o campeonato no início do ano, né, um time competitivo, aguerrido, corajoso, né, eu espero poder colocar tudo isso neles nesse curto espaço de tempo que a gente tem aí até o jogo do São Paulo. Agora vou abrir as perguntas para os jornalistas, primeiro para o técnico Eduardo Batista. Rafael Seba. Boa tarde, professor Eduardo, bom revê-lo. E até o Adson falou, né, um time que vem sendo muito irregular, né, mas nessas últimas partidas não. Regular, mas para o lado ruim, né, principalmente nesses 3 últimos jogos, vamos por Corinthians, Cuiabá e o clássico com Goiás agora. Então, assim, já chega com 2 decisões pela frente. Quinta-feira o São Paulo, depois Atlético Mineiro. Enfim, vai ser um mês muito importante para o Atlético, porque as equipes ali que estão abaixo também estão reagindo, né? Tem ficado ali Juventude, Atlético, Cuiabá, poucos times já brigando ali. Então, como que vai ser esse trabalho a curto prazo também que tem que ser feito, Eduardo? Acho que um ponto importante é resgatar a confiança dos atletas, né? Eu assisti os últimos jogos, né, acompanhei desde ontem, acompanhando, né, os jogos, vendo com detalhe, observando com um olho bem clínico, né, recuperar a autoestima deles, né? É um time que fez grandes jogos, né, e você não pode esquecer de jogar futebol, né? E o que eu passei para eles hoje, nós temos uma pérola em mãos, né, para a gente lapidar. Nós temos a oportunidade de ganhar um título internacional, né? Poucos conseguem chegar a isso, né? E nós estamos muito próximos, né? 2 jogos, né? Se a gente conseguir competir, conseguir entrar concentrado, a gente tem uma grande chance de chegar. E ter uma responsabilidade com o Campeonato Brasileiro, né? Como você falou, né, a equipe acabou ficando um pouquinho para trás, né? Mas nós temos 14 rodadas, são 4 pontos, né? Acho que se a gente conseguir, né, buscar essa confiança, melhorar essa autoestima, né, nós temos dentro do nosso elenco ferramentas que possa nos levar a uma final de uma Sul-Americana e a recuperação no Campeonato Brasileiro. Eduardo, Alex Rodrigues, da Rádio CBN, bom estar falando com você.
E assim, no início da sua carreira você teve bons trabalhos, né, na Série A do Campeonato Brasileiro, depois trabalhou em divisões inferiores, e aí teve novamente essa chance agora no Juventude, né, no início da temporada. Após a sua saída do Juventude, né, pela situação que o clube estava, saber de você, se você imaginava que fosse aparecer uma nova chance na Série A de uma maneira assim, tão rápida? A gente trabalha sempre, né? A gente procura fazer o melhor, né? Toda a nossa carreira a gente se entregou ao máximo de buscar o melhor trabalho, os melhores resultados, né? Como tudo são jogos, né? Hora você ganha, hora você perde, mas a gente sempre pensa grande, sempre tem, né? A gente tem um currículo, né, que a gente tem que olhar sempre acima, né? Fico feliz pelo convite, pela confiança e a acreditar que nós vamos fazer um grande trabalho aqui e atingir aquilo que a gente veio fazer. Oi, Eduardo, boa tarde. Aqui é o Pedro Henrique Cheninho, da Band News, da Ceras do Esporte. Boa sorte, seja bem-vindo ao Atlético. O Atlético, a gente está falando de tempo, um mês muito rápido aí, com grandes decisões. Eu queria saber de você como que você vai trabalhar em relação a recuperar o Atlético no Campeonato Brasileiro com um curto período de tempo e ainda nesse tempo que tem um tiro curto da Copa Sul-Americana. Vai priorizar a Sul-Americana contra o São Paulo agora ou dá para dividir a prioridade com o brasileiro? Boa sorte. Acho que a gente buscar as duas coisas, acho que a gente tem que equilibrar, né? Acho que tem que equilibrar o nosso elenco, né? Acho que se a gente conseguir buscar confiança, recuperar alguns atletas, a gente consegue ganhar algumas opções importantes. Como eu disse, um título internacional é bom para o clube, é bom para a comissão técnica, para os atletas, né? Você não pode desprezar. E se a gente conseguir fazer todo esse trabalho de recuperação, de recuperar principalmente a parte psicológica desses atletas, lógico, com alguns ajustes táticos no campo, dentro da nossa filosofia, né, a gente consegue brigar pelos dois objetivos aí. Né? E é importante, né, que eu falei para todos ali, né, a gente chega, nós temos aí jogadores que às vezes estavam tendo pouca chance, até pelo trabalho, pela filosofia, né, a gente chega e a gente zera tudo isso. Lógico que nós vamos partir de uma espinha dorsal que vinha sendo adotada pelo Jorge, né, até porque nós não temos tempo de fazer grandes mudanças táticas, né, mas a gente pretende colocar algumas pontualidades importantes, né, colocar coisas pontuais que a gente que a gente acredita que vai melhorar, mas principalmente entrar na mente deles, né, de não perder uma chance dessa, né, um título importante e uma recuperação dentro do Campeonato Brasileiro. Eduardo, boa tarde. Boa tarde. Natália da Sagres. O senhor é o 4º treinador do Atlético nessa temporada de 2022. O time ainda foi comandado de forma interina por outros 2 auxiliares, né? Então seria o 6º comandante do Atlético. Como que é para o senhor chegar já na reta final da temporada, né, ter essa cobrança, essa pressão de tirar o time dessa situação e pegando um elenco que já passou por diversas filosofias de outros treinadores? Eu acompanhei como eu disse, quando a gente desenhou o Campeonato Brasileiro, até para a gente estudar o terreno onde a gente ia pisar, né, como eu disse, eu não colocava o Atlético na situação que está hoje, né, e o início do campeonato ele foi muito bom, né, e aí vieram as Copas e aí não vamos entrar aqui em mérito, né, do que realmente aconteceu. O que eu venho aqui nessa reta final é acreditar, né, que é possível você brigar pela Sul-Americana e recuperar a equipe. Ela já deu demonstrações que é possível. Nós temos jogadores importantes, né, que podem ajudar, que podem voltar ao seu melhor momento, né, e colocando tudo isso, a motivação, né, de você brigar por um título, de você, né, acabar bem dentro do Campeonato Brasileiro, né, o que faz a convicção é de conhecer o elenco do Atlético. Humberto Castro, PUC TV, sucesso para você aqui no Dragão, Eduardo. Quais os jogadores, já que você conversou com a rapaziada agora há pouco, que você trabalhou, você acha que é referência desse time? E se o Atlético está pressionado por vitórias, o São Paulo também, né? Sim. Praticamente jogou a toalha na Copa do Brasil e perdeu para o Fortaleza. Dá para usar isso de motivação para o pessoal do Atlético contra o São Paulo nessa final? Eu trabalhei, né, com alguns jogadores, né, como o Wanderson no Atlético Paranaense, o próprio Marlon Freitas, né, ele chega dos Estados Unidos para o Fluminense, Estados Unidos ou da Europa Oriental, alguma coisa assim, não me lembro agora,
né, e a gente acabou trabalhando junto, acabou as primeiras oportunidades dele no Fluminense foi dada pela gente ali em 2014, então a gente tem bastante conhecimento. E outros jogadores, né, que a gente sempre ali joga contra, né, que tá sempre acompanhando, o caso do Jorginho, são jogadores que já são figurinhas marcadas, né, jogadores de destaque que a gente acompanha. Então é um elenco na sua totalidade, totalmente, que a gente tem todo domínio por conhecer, por jogar contra, né? Então isso que é um dos pontos que me traz aqui com muita confiança. Já o São Paulo, né, é uma grande equipe. O São Paulo, embora venha de resultados ruins, vem de bons jogos, né? Ontem, né, o Fortaleza foi premiado por uma atuação incrível do Fernando Miguel, do seu goleiro. Então é uma equipe importante que a gente tem que respeitar, mas nós não podemos temer, né? É uma equipe que eu vejo chances iguais, principalmente porque nós somos muito fortes aqui, o Atlético é muito forte em Goiânia, né? Acho que esse fator casa para um primeiro jogo, para uma partida, né? Para um arranque, ele é importante, né? Mas sempre respeitando muito a qualidade do elenco do São Paulo. Boa tarde, Eduardo Batista, Felipe André da Rádio Bandeirantes. E, Eduardo, seu passado tem alguns laços aqui com o futebol goiano, né? Você treinou o Vila Nova, inclusive a sua saída foi justamente depois de um clássico contra o Atlético. Você foi campeão na Série D, eliminando a Aparecidense aqui no estádio Aníbal Batista de Toledo. Agora você volta aqui para o nosso estado. O que você espera até implementar num calendário tão curto, que se encerra mais cedo, que você vai ter basicamente 2 meses de trabalho, aí um calendário realmente um pouco mais apertado. O que você espera implementar pensando aí nessa sequência de Série A e Sul-Americana? Taticamente, algumas coisas pontuais, né? Algumas coisas que a gente tem que fazer. Mas, principalmente, né, o que nós conversamos dentro do vestiário, a mudança de atitude, né? Você aumentar a intensidade, você ser mais aguerrido, né? Você incomodar mais o adversário, né? E quando você tiver a bola, coragem para jogar, né? Se a gente, principalmente contra o São Paulo e depois na sequência do Campeonato Brasileiro, se você se limitar só a ficar marcando, né, fica muito complicado, né? Então, a gente espera colocar isso. Porque, como eu disse, taticamente, o espaço é muito curto para a gente fazer grandes mudanças, mas individualmente, coletivamente, né, a parte anímica, você consegue mudar, você consegue tentar colocar neles essa intensidade, essa agressividade, para que a equipe, né, volte a fazer bons jogos como vinha fazendo. Ô Eduardo, Jânico do Jornal Popular, e assim, o Atlético nos últimos jogos caiu de produção, né? A gente percebe isso desde a derrota para o Corinthians. Pelo que você viu, mais ou menos, o problema é uma queda de produção assim, do ponto de vista psicológico, o time está abatido, o time se abateu, ou é algo mais que precisa ser feito? E assim, você falou taticamente, mas dá para explicitar um pouco mais o que você quer fazer desse time do ponto de vista tático? Olha, aqui não dá para a gente fazer muita coisa diferente do que vinha sendo feito, né? Porque você existe treino, repetição, e a gente não tem muito, né? O que nós precisamos é uma marcação mais forte, talvez uma linha um pouquinho mais à frente, né? Uma combatividade, uma recomposição mais rápida. Nós precisamos evoluir, né? Nós vamos trabalhar bastante com a bola parada, tanto ofensiva quanto a defensiva. Nós temos bons cabeceadores, bons batedores, né? São situações táticas aí que você pode melhorar. E, de novo, né, o comportamento, né? Se nada disso aqui, nenhuma pontualidade que eu vier aqui colocar, nenhuma pontualidade tática que a gente coloque para eles, né, sem um comportamento agressivo, um comportamento de intensidade, ela vai surtir efeito. Eduardo, Bruno Daniel, Portal Feras do Esporte, Rádio Band News também. Quando o presidente fez aí a sua apresentação, agora ele citou a palavra coragem, né? Um treinador corajoso, é estudioso e tudo mais, é uma palavra que sempre a gente ouve falar aqui no Atlético. Como que você vai buscar essa questão do equilíbrio, né? Ofensivo, defensivo, porque ultimamente o Atlético, que já teve isso como ponto alto, tem hoje talvez aí como ponto fraco. A questão do posicionamento e até do comportamento defensivo também. E como até eu acredito que é a última pergunta para o Eduardo, se você me permitir, o Álvaro também aqui, o Rafael, a questão da importância dessa oportunidade para a sua carreira. Porque começou de uma forma meteórica e depois você
foi buscar espaço em outros lugares, até no próprio Mirassol, onde talvez até você tenha recuperado a sua carreira. A importância disso para a sua retomada como técnico emergente, até técnico de ponta. Olha, eu vejo assim, quando a gente fala em coragem, né, acho que parte muito do comando. Né? A gente, quando eu cheguei aqui, a gente tem que assumir junto com os jogadores. Né? Não adianta você falar em coragem e dentro do campo o treinador mostrar sinais, né, diferentes disso. Né? Então, às vezes, a gente instigar, estimular algumas atitudes de jogar, de arriscar um passe dentro de uma segurança. Né? No campo, a gente sempre vai falar para eles o que é loucura e o que é coragem. A gente tem que separar isso muito bem. Né? O que é loucura está errado. Né? Então, é uma linha tênue que a gente tem que colocar. E os jogadores têm que ver isso no comando. Né? A gente tem que passar isso para eles. Né? Psicologicamente, a gente introduzindo isso dentro dos trabalhos, dentro das conversas, né? Para que eles possam ter o alicerce, né? Para que eles possam ter essa coragem, mas respaldada em mim. Né? Comigo, dando essa retaguarda para eles e estimulando eles. E se errar, né, a gente também poder estar por trás para que eles possam tentar de novo. Sempre vai ter uma proteção para qualquer ação de coragem deles. Né? Isso eles têm que se sentir seguros. Né? Não é coragem e com toda a sua retaguarda aberta por trás. Então, toda ação de coragem vai ter uma segurança colocada por trás deles para que, se acaso houver um erro, a gente esteja bem resguardado. E, quanto à oportunidade, o Atlético Goianiense, né, ele está num patamar hoje que um título internacional e uma recuperação dentro do Campeonato Brasileiro, ela alavanca a carreira de qualquer um. Né? Então, é oportunidade para todos aqui, para mim, né, para o clube, para os jogadores, né, de fazer um final de ano diferente daqui para frente. Né? Acho que todos têm a ganhar com isso. Pessoal, vamos liberar o Eduardo para organizar o treino. Adson vai responder algumas perguntas. Pode? Vocês querem? Adson? Então, beleza. Vamos liberar o Eduardo. Obrigado. Valeu, gente. Até mais. Obrigado. Curto. Se alguém quiser, vamos rápido. Adson, eu não tive a oportunidade de perguntar, talvez o pessoal por rádio, por telefone tenha feito, por isso que eu quero te questionar o seguinte, porque foram citados alguns nomes para substituir o Jorginho, e você escolhe o Eduardo Batista, que foi alvo de críticas por parte de alguns torcedores, dizendo que ele não tem perfil de Série A para levantar esse time. Mas ele chegou empolgado, né? O que você pode dizer, então, dessa troca e do perfil dele? Olha, qualquer contratação que eu fizer nesse momento, vai ter um ou outro torcedor que vai discordar. Né? Depende do pós, os resultados. Né? Eu acredito no Eduardo porque ele tem comando forte, ele é um cara extremamente exigente e foi o treinador que mais me mostrou confiança nesse elenco. Então, eu tenho que acreditar. Ele trabalhou com 2 profissionais aqui que estão na comissão permanente, e são profissionais que acreditam muito no trabalho dele, principalmente nesse momento que nós precisamos recuperar alguns jogadores. O Atlético que jogou contra o Goiás, que jogou contra o Botafogo, Corinthians e com o Cuiabá, não é o Atlético que nós sabemos que tem condição de jogar em alto nível, ser competitivo. Um time que marcou passivo, um time que foi muito fraco defensivamente, em momento nenhum conseguiu ter profundidade, né? Ficou rodando a bola ali, posse de bola hoje no futebol não quer dizer nada. Então, nós temos que recuperar os jogadores, acreditar, alguns que estão aí um pouco invisível, vai todo mundo começar do zero. Então, a mudança de treinador ela é muito importante nesses momentos. Adson, boa tarde. Até depois do jogo contra o Goiás, a gente esteve aqui na porta do CT e a gente viu alguns torcedores protestando. Eles falaram do Jorginho, mas, claro, também cobraram muitos jogadores. Queria saber de você, após trocar o treinador, a responsabilidade dos atletas aumenta? Você espera uma mudança de postura desses jogadores que ficaram no Atlético? Olha, o torcedor está na razão dele. Né? Desde que não tem violência, daí perde a razão, ele está na razão dele. Tem que ter cobrança mesmo. Futebol é passional.
Quando você vê seu time, que fez jogos contra o próprio Goiás nesse ano, até no jogo que nós perdemos dentro do Acioli, jogar muito bem e fazer jogos de altíssimo nível, todo mundo vai ser valorizado e aplaudido. Quando você joga um jogo como nós jogamos contra o Goiás, marcação frouxa, o Goiás foi muito melhor em todos os sentidos. Primeiro, que é fundamental num clássico, vontade. Se você não tiver vontade, competitividade, não adianta. Então, o torcedor está na razão dele. Essa questão de responsabilidade, todos têm a mesma responsabilidade. Eu até, algum momento ali, na reunião com os jogadores, na apresentação do Eduardo, eu ressaltei essa questão de responsabilidade. Jogador que não sabe enfrentar momentos difíceis, momentos críticos como estamos vivendo, que é momento de zona de rebaixamento. Jogador que não sabe conviver com isso, fica marcado no seu currículo e, logicamente, é jogador que tem emocional ruim. Isso é avaliado até em futuras contratações. Jogador que tem 2, 3, 4 rebaixamentos, a gente está correndo dele. Por quê? Pode ter qualidade, mas em momentos cruciais de dificuldade, que qualquer equipe pode passar, ele mostra que não tem esse equilíbrio e não sabe superar. Então, nesse momento, todos têm que ter responsabilidade. Mas a responsabilidade maior é minha e eu tenho noção disso. Se o Atlético cair, será muito ruim para todos, principalmente para o clube. E, Adson, você contratou o Eduardo Batista e o Eduardo Souza voltou também, né? Depois de alguns meses longe do clube, ele volta. Queria saber um pouco mais do porquê dessa escolha. O Eduardo auxiliar, ele é um cara que é a cara do Atlético, conhece todos os jogadores, vai contribuir muito. Ele é um auxiliar contundente, que tem voz ativa, que tem opinião, para trazer o debate. O contra... você precisa ter o contraponto. Você precisa ter isso na comissão. Só a vaquinha de presépio, vendo o treinador cair no abismo e concordando, não dá, filho. Você precisa de ter posição, recuperar jogador, fazer com que alguns jogadores possam voltar a jogar o que pode. Porque nós, vamos falar a verdade, nosso time, nessas últimas 4 partidas, talvez o Renan, goleiro, que sobressaiu, mas toda hora está na cara dele, né? Então, quando só o goleiro está sobressaindo, a coisa está errada, né? E a gente precisa ter uma característica competitiva totalmente diferente, porque senão não passa vergonha, como passamos lá com o Corinthians, né? Porque aquele jogo lá contra o Corinthians foi ridículo. Nós não competimos, marcamos longe, o Corinthians entrava pelo lado, pelo meio, então foi muito ruim. Você vê uma equipe que tem capacidade de jogar naquele nível. Ô, Adson, e assim, você falou aí de coragem, né? Que o Eduardo Batista é um treinador corajoso também. E fica o Jorginho no início do trabalho dele, a gente via também um Atlético sempre muito, né, corajoso, jogando lá na frente. E ficou marcado, pelo menos assim para mim, nesses últimos jogos, contra o Cuiabá. Ele a todo momento ali na área técnica pedindo para o time sair, o time não saía. Contra o Corinthians da mesma forma. Você chegou a cobrar dos jogadores também mais coragem? Porque a gente viu o treinador pedindo, mesmo assim o time não saía, continuava atrás. Às vezes depende do pessoal também dentro de campo, né? Porque quando tem um time que está nessa situação, que está mostrando essa falta de coragem, de competitividade, é complicado, né? E, logicamente, o treinador vai desgastando demais. Eu vi as tentativas do Jorginho. Você acha que ele é o único culpado? Jamais. Jorginho tem o valor dele, fez grandes jogos aqui, grandes momentos que o Atlético teve. Infelizmente, o discurso vai desgastando, o jogador vai transferindo a responsabilidade, mas agora mesmo nós ressaltamos sobre isso. Se eles não se assumirem, se eles não competirem, se eles não encurtarem, se os volantes começarem a entrar para dentro da defesa, a defesa começar a enfiar a bunda lá atrás, meu filho, é daí para pior. Então tem que ter uma mudança de atitude. O Adson, e até pelo desempenho, né? Você acha assim que, até pela sua experiência, também por estar aqui dentro, você acha que o Jorginho perdeu um pouco
o vestiário, assim, porque a gente viu, principalmente nesses primeiros minutos contra o Goiás, um time muito apático, né? Ele fez algumas mudanças ali, o jogador saiu meio que xingando também, ali no banco. Você acha que perdeu o vestiário e acha que, de repente, os elogios a alguns jogadores aqui, principalmente nas Copas e tal, fez o pessoal crescer mais do que poderia? É importante o jogador entender que o céu e o inferno no futebol anda lado a lado, né? E não adianta nada ser elogiado no momento e não estar focado nos próximos jogos, porque isso tudo vai para água abaixo. A questão do Jorginho é passado, eu não quero expor, só vou te dizer uma coisa, ele tentou de tudo, é um cara decente, caráter, mas, infelizmente, o time, há 4 jogos, começou a cada dia pior. Não conseguiu reagir, ele sabe disso, que em certos momentos você não tem nem como descrever jogador. Você tem que dar um choque de gestão, trazer um novo treinador com outra filosofia e todo mundo começar do zero. Porque hoje aqui eles têm que procurarem impressionar o novo treinador para poder ter condição de jogar e não ser desvalorizado também em futuros contratos e ter uma carreira manchada com rebaixamento. Adson, o Jorginho teve aquela semana aberta, você falou que não queria ficar fazendo reunião com os jogadores, não sei se fez ou não, mas agora, como é que vai ser a tua cobrança nesse momento de transição à véspera de um jogo decisivo e dessa, vamos dizer, essa jornada de 14 jogos para evitar o rebaixamento? Olha, Jane, a gente já conversou demais, conversamos muito agora, eu reuni com o grupo antes do jogo do Goiás, fiz tudo que eu sempre fiz, né? Mas a reação não adiantou em nada. Cara, eu nunca vi um time ser atropelado como foi naquele primeiro tempo. Né? Se o Goiás não tira o pé do freio ali, principalmente após a expulsão, era para se fazer goleada. O Goiás estava ganhando as divididas, estava com espírito de clássico. Eu reconheço, eu sei perder também. Não merecemos nada, nada. Né? Então, foi algo assustador. Né? Então, infelizmente, é uma situação que nós estamos conversando demais, precisamos jogar mais. Isso foi colocado claramente agora. Não adianta ficar com resenha demais, transferindo, mais isso, mais aquilo. Tem que mostrar em campo. Jogador tem que jogar futebol e entender que, em certos momentos, tem que dar um passo atrás para dar 2 à frente. Não adianta achar que é Pelé, porque aqui não tem Pelé. Aqui tem um time que o conjunto é o forte. E nós temos que voltar a competir. Porque nesses últimos 4 jogos nós não competimos com ninguém. Foi vergonhoso. O Botafogo lá com 10 jogadores mereceu mais ganhar o jogo do que nós. Ou vocês não viram o jogo? E daí para cá foi só piorando. Então nós precisamos fazer alguma coisa. Watson, vamos mudar só um pouco o foco, porque na quinta-feira já tem essa decisão contra o São Paulo. E dos últimos 11 jogos do São Paulo no Campeonato Brasileiro, ele ganhou só 2. Então, em termos de momento, o São Paulo não chega muito acima do que o Atlético está passando agora. Você está mudando o comando técnico, muda a filosofia. Você entende que o Atlético ele chega em condição de igualdade, mesmo se tratando de um São Paulo? E eu queria também que você falasse da importância que o torcedor vai ter na arquibancada. Já são mais de 15 mil ingressos vendidos. Olha, fundamental o torcedor acreditar. Nós vamos ter uma motivação de um novo discurso, um novo comando, um novo treinador. Isso é inegável. Cara, agora, a gente tem que entender que o Goiás, que o São Paulo é um time fantástico. Eles fizeram um primeiro tempo lá contra o América Mineiro que foi assim, perfeito. Aí depois teve expulsão, aí criou o problema. Acho até que com a expulsão eles recuaram demais, como nós recuamos aqui contra o Cuiabá, né? Então, o que eu quero te dizer é que vai ser um jogo muito difícil, mas eu tenho certeza que o Atlético vai ter um espírito diferente, porque esses jogos de Copas, eles são eliminatórios. Ou você joga 200%, ou você vai ser eliminado. Então, nosso time tem essa consciência. Como nós vamos ter que jogar em concentração máxima no Brasileiro da agora para frente. Porque não cabe mais derrota. Mais derrota é rebaixamento. Então, nós estamos confiantes. O torcedor pode acreditar que vai ver um time brioso, um time que vai jogar de maneira competitiva, que vai jogar com marcação intensa, porque se der espaço, for passivo, igual nós fomos agora no último jogo contra o Goiás, vai passar vergonha. E ninguém quer isso. Então, o
torcedor pode acreditar. O Casares me ligou pedindo mais espaço no estádio, porque a torcida é muito grande, e é mesmo. Né? A gente sabe da grandeza do São Paulo. Cara, e eu vou manter, até por questão de segurança, privilegiar a torcida do Atlético. Então, atleticano, acredite. Vamos virar a chave e acreditar que a Sul-Americana nós estamos muito bem e vamos fazer um grande jogo. Voltando a esse assunto do Eduardo Batista, você deu a entender, acho que na primeira resposta, que você, na conversa com ele, dentre os treinadores que você conversou, eu pelo menos entendi assim, que ele foi o que mais demonstrou confiança nesse elenco do Atlético. Como é que foi essa conversa para a chegada dele? E se você trabalhou com muitas outras opções de treinador para chegar aqui? Olha, muitas opções, não. Porque o futebol brasileiro também está muito carente. Né? Trazer treinador de fora num curto espaço desse é tiro no pé. Até o cara conhecer o elenco aqui, já implodiu tudo. Né? E eu gostei da conversa, porque ele acredita e confia no Atlético. Confia nos jogadores. Isso é fundamental. Porque quando o treinador, não sei, eu quero um prêmio grande para ver... Cara, não adianta. Ele aceitou o convite, acreditou no Atlético, acredita no time, tem interesse de trabalhar no Atlético, no ambiente, na estrutura do Atlético. Cara, então, juntou tudo isso. E 2 profissionais que estão aqui trabalharam com ele, que é o Luiz Fernando e o Luciano. Os 2 falaram, para o momento do Atlético é o melhor profissional, porque ele tira o máximo de jogador, ele é contundente, ele é firme, nós precisamos dar uma sacudida aqui, principalmente balançar a roseira, né? Não dá para espírito de treinador paizão nesse momento, precisa ser um cara que seja um rolo compressor, porque ou é ou não é. Se não for assim, nós não vamos sair do lugar. Então, ele é a melhor escolha, eu confio e vou fazer tudo o que for possível para dar respaldo para isso acontecer. Adson, eu não vou contar os auxiliares, mas pegando treinadores, foi o 4º do Atlético na temporada. Por que você acredita que precisou trocar tanto de treinador nesse ano de 2022? Você que é uma menina inteligente, que cobra o Atlético, que sabe de tudo do Atlético, eu só troquei porque a coisa não andou. Eu tentei de tudo, todos os treinadores. Eu não queria estar aqui com o primeiro, mas não andou. Quando não anda, tem uns recados que a gente vê, que o jogo, que o gramado que nos oferece. Você acha que eu queria que o Jorginho fosse embora? De jeito nenhum. Cara fantástico, um cara sério, honesto. Mas o time não está reagindo. Ele está fazendo de tudo. Não reagiu. Aliás, está piorando. Né? Cada jogo está definhando mais. Então, cara, eu não posso ver o Atlético definhando jogo a jogo e não fazer nada. Eu tenho que ter atitude. Tem hora que eu tenho que olhar no olho de uma pessoa importante, como é o Jorginho, e tomar uma decisão. É assim o futebol. Né? E, logicamente, eu estou com uma cultura que eu já mudei muito, porque muitas vezes eu não esperava tanto. Talvez eu tinha que mudar lá atrás. Eu tinha mudado, esperei tudo, fiz de tudo, mas a coisa não andou. E aí tem certas coisas que vai indo, o discurso desgasta. Então você precisa tomar a decisão e eu tomei com a consciência tranquila. Obrigado a todos, obrigado a todos.